Paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos nesta noite. Amém. Estou com a Bíblia aberta aqui em João 19, onde a palavra do Senhor diz assim: Todos, pois, os soldados, crucificando a Jesus, tomaram as suas vestes, fizeram quantas partes para cada soldado, uma parte também a túnica, e a túnica, porém, tecida toda de alto e baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse as Escrituras, que diz: dividia entre as minhas vestes, sobre as minhas túnicas, lançaram sorte os soldados, pois fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a sua irmã, a sua mãe, Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, e disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: Eis aqui a tua mãe. Desde aquela hora, os discípulos receberam uma em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: Tenho sede. E estava vós ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, pondo-lhe uma estopa, e lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito aos judeus, pois para que no sábado não fizesse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado. Rogaram Pilatos que se lhe quebrasse as pernas, fosse tirado. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas aos primeiros e aos outros que com ele foram crucificados. Mas vendo a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, o seu testemunho é verdadeiro, sabe que é verdade o que diz, para que também vós creis, porque isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz: as Escrituras verão aquele que transpassaram. Meu Deus! Meus irmãos, eu meditei nesta palavra de tarde, mas foi assim, de coração apertado. Quando eu terminei de meditar nessa palavra, as lágrimas desceu. Porque quando eu vejo diante de tanta maldade que fizeram com Jesus, Jesus sofreu tanto por mim e por você. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele pagou por mim e por você. Ele levou, meus irmãos, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. A gente olha, a gente serve a Jesus, e a gente se alegra, e a gente glorifica, e a gente louva esse Deus. Ainda é pouco diante do que ele sofreu por mim e por você. É uma mensagem assim que, sinceramente, eu não me alegro muito. É um pouco triste, porque foi muito sofrimento.
Foi muito sofrimento que Jesus passou. Nossa, como ele sofreu. Ele o tempo todo falou a verdade. Ele o tempo todo pregou a verdade. Ele veio porque o pai dele enviou, falando a verdade. E ainda assim tinha quem duvidasse. Ainda assim tinha quem acusava. Meu Deus, como tem gente incrédulo, aqueles fariseus. Jesus fez tanto milagre, Jesus curou tanto e acabou numa cruz, crucificado. E ainda assim, no final de tudo, o soldado ainda pegou uma lança e furou ele. E nessa lança que esse soldado furou ele, ainda saiu água e sangue. Meu irmão, quando você estiver passando por uma dor, quando você estiver passando por uma situação, uma luta, uma dor, uma peleja, lembre do que Jesus passou por mim e por você. Lembre do que Jesus sofreu por nós. E ele não reclamava, ele não murmurava. Ele sofreu tudo ali calado, cumprindo a vontade de Deus na vida dele. Às vezes a gente, meus irmãos, sente algo, a gente já está logo reclamando. Às vezes a gente está passando por algo, a gente já vai logo reclamar. Oh Deus, e o que Jesus sofreu por mim e por você? Tudo que a gente fizer para esse Deus, para Jesus, nem se compara. Aquilo que ele passou por nós foi muita dor, judiaram muito dele. Então, meu irmão, a dor que a gente passa hoje, o que a gente sente hoje na carne, nem se compara a que o Senhor Jesus sofreu por mim e por você. Muitas vezes, meu irmão, passamos por dores, por permissão de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado na minha vida e na tua. A enfermidade não é de Deus, mas muitas vezes Deus permite algo em você, porque através da tua vida, através daquela enfermidade que ele permite, é para que o nome dele venha a ser glorificado. Para que os propósitos de Deus se cumprissem na vida do filho, o filho teve que passar por aquilo. Ele teve que ir para a cruz. Ele foi furado. Ele foi chicoteado. Ele sofreu um bocado. Então o que a gente passa nem se compara àquilo que Jesus passou por mim e por você. Então se você está passando por alguma dor hoje, ainda assim que esteja doendo, meu irmão, glorifique a Jesus. Glorifique a este Deus. Porque o que você está passando não se compara o que ele passou. E se você estiver passando por dores hoje, se você estiver passando por algo hoje, é porque o nome dele vai ser glorificado através da tua peleja, através da tua dor, através da tua enfermidade. O nome dele vai ser glorificado. Sabe por quê? Porque você vai crer no poder de Deus na tua vida. Você vai se lembrar que Jesus morreu por você e que agora você serve a ele, que ele está contigo, que ele está cuidando de você, que ele está aí ajudando a você enfrentar essa luta que você está passando hoje.
esta dor que você está sentindo hoje, essa enfermidade que está em você hoje, vai ser para glorificar o nome dele, vai ser testemunho que você vai contar, porque você vai crer no poder dele e ele vai operar um milagre na tua vida. Tu crê? Então, se tu está passando hoje por dores, glorifique a Deus. Não murmure não, não reclame não, glorifica. Se estiver doendo, glorifica. Se você estiver enfermo hoje, glorifica a Deus. Porque Deus morreu por você. Meu irmão, a partir do momento que o Senhor Jesus morreu na cruz por mim e por você, e aquele véu foi rasgado, meu irmão, ele levou todas as nossas enfermidades. Ele levou todos os nossos pecados. Ele morreu para nos dar vida, para nos dar salvação. Ele morreu por nós. Então, tudo que a gente fizer para Deus ainda é pouco, diante do que Ele é por nós, diante do que Ele faz para mim e para você. Que amor é esse? Como é que você, lendo um livro desse, meu irmão, você não vai servir a Deus de verdade? Você não vai andar na obediência com Ele? Não tem como. Não tem como você desobedecer a Deus quando você lembrar de tudo que Ele passou, de tudo que Ele sofreu por mim e por você. Você vai se endireitar. Você vai servir a Ele de verdade. Você vai estar mais ligado nas coisas de Deus. Medite lá, meu irmão, na palavra. Busque mais de Deus. Conheça mais de Jesus. Não só fale dele, mas conheça esse Jesus, meu irmão, de verdade. Não é apenas ler o livro de Deus, é viver Jesus a cada dia. É ter Jesus na tua vida todos os dias. É estar envolvido com o Senhor Jesus. É deixar Ele fazer morada dentro de você. Servir a Deus não é só falar, não é só pregar a palavra. Porque pregar todo mundo prega, falar de Deus todo mundo fala. Mas viver Jesus, meu irmão, é isso que Deus quer de mim e de você. Viver Jesus todos os dias dentro de nós. É se compadecer. É olhar para uma situação dessa que Jesus sofreu por mim e por você e fazer a vontade dele. E obedecer a palavra. Porque não adianta você só falar, você só pregar e você não viver as coisas de Deus. Não seja só praticante da palavra. Não seja. Deixa Jesus fazer morada dentro de você. Se envolva nos mistérios de Deus. Tenha mais intimidade com o Senhor. Meu Deus. É lindo quando você vê que teve alguém que morreu por mim e por você. Será que um de nós teria essa capacidade de morrer por alguém? De dar nossa vida por alguém? O Senhor nos ensina, né, na palavra, né? Ele tem uma parte que ele fala dos esposos e das esposas, que o esposo pode até dar a vida dele pela esposa, a esposa pela vida do esposo. O bom pastor dá a vida pelas tuas ovelhas. Mas será, meu irmão, será que nós que estamos na carne, vivendo ainda nesse mundo, será que a gente teria essa capacidade, teria essa coragem
de morrer por alguém que a gente ama, um familiar, um filho, um irmão, um marido? Será? Fica aí a pergunta. Jesus aqui, Deus, ele deu o filho dele, o único filho, para morrer por nós, para pagar os nossos pecados, para curar as nossas feridas, para levar as nossas enfermidades. Aí como é que você vai aceitar doença no teu corpo quando vem uma enfermidade, quando vem algo assim? Se o Senhor Jesus levou tudo com ele, para que a gente venha ser, para que a gente fosse curado, liberto, salvo. Então vamos fazer para Jesus, vamos dar o nosso melhor para o Senhor. Vamos obedecer a palavra. Vamos viver verdadeiramente o Senhor Jesus dentro de nós. Vamos viver. Vamos botar nossa fé em ação, não só falar da boca para fora, eu tenho fé, eu creio. Mas na hora que é para usar a autoridade que Deus deu, não usa. Quando é para fazer uma oração, não faz. Quando é para clamar, quando é para se arrepender de algo, não se arrepende. Quando é para pedir perdão a alguém, não pede. Aonde que Jesus está morando em você aí? Temos que nos render diante do Senhor, nos diminuir diante dele, porque grande é ele. Grande é ele que morreu por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Medite lá em João 19, que o Senhor Jesus vai continuar falando com você. Hoje as pessoas não pregam mais o amor, não pregam mais o perdão, não pregam mais de Cristo, a morte de Jesus. Hoje só fala de prosperidade, só fala de campanha. As igrejas hoje enchem falando de prosperidade, de riqueza. Ninguém quer mais falar da palavra de Deus verdadeiramente. Não quer pregar a morte de Cristo. Não quer ensinar como foi que Jesus morreu. Não quer falar mais o que Jesus pagou por nós. Só quer falar de riqueza, de prosperidade. E Jesus aqui morreu por todos nós. Se isso não tivesse acontecido, o que seria de nós? E as pessoas esquecem que tudo que vive hoje foi porque Jesus morreu por cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Medite lá na palavra. Vá buscar entendimento da parte de Deus. Deus quer falar com você todos os dias através da palavra. Jesus a palavra de Deus é revelação para a tua vida. Não fica atrás de profeta querendo revelação, não. Querendo ouvir palavras macias, palavras boas, palavras bonitas. A palavra de Deus também é dura. A palavra de Deus é espada. Ela entra cortando. Tem gente que não quer ouvir a palavra dura da parte de Deus, só quer ouvir palavras macias. Quando Deus tem uma palavra dessa aqui para nos dar exemplo, nos ensinar, as pessoas não querem falar, só querem pregar palavras bonitas. Hoje as igrejas estão cheias porque as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, os que amaciam, as palavras que amaciam elas, que enchem o ego delas. Mas tem que ser a palavra verdadeira do Senhor Jesus, a palavra tem que ser pregada da maneira que está aqui na Bíblia, para que os servos de Deus não se condenem, para que quando chegar naquele dia não fique para trás. A Bíblia está cheia de conhecimento da palavra. Tudo que buscarmos da parte de Deus, Deus nos dá. A gente se engana se quiser, se cega se quiser. Se a palavra de Deus está dizendo é X, porque você vai buscar ser na palavra que é X.
Se a palavra é verdade, tem que ser pregada a verdade. Não inventar, não acrescentar para agradar ninguém. Temos que agradar era a Deus, não é o homem, não é o ser humano. Quando a palavra for dura, tem que ser dura mesmo. Que é para pessoas enxergar mesmo a verdade de Deus. Hoje as pessoas estão se enganando porque não quer estudar a Bíblia, não quer comer palavra, quer esperar de outra pessoa que fale, que prega. Então todo mundo aí se enganando, fechando os olhos para a verdade de Deus e aceitando as mentiradas que estão pregando por aí. Vá para a palavra, gente, vai buscar a sabedoria da parte de Deus. Que Deus aqui nos dá, entendimento, o Espírito Santo nos ensina tudo, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe a vida de vocês.